Hoje você vai conhecer a Dona Margarida, uma faxineira de 68 anos que foi humilhada na frente de todo mundo, mas deu a volta por cima e mudou uma empresa inteira. Em qual cidade você mora? Me conta nos comentários. Quero saber de onde essa história vai te tocar. Se você acredita em dignidade e respeito, já se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com alguém especial. Preparado? Então respira fundo, porque essa história vai aquecer seu coração. Dona Margarida acordou às 5 da manhã, como fazia há mais de 30 anos. Seus 68 anos pesavam nas articulações, especialmente nos joelhos, mas ela nunca reclamava. Levantou-se devagar, fez sua oração matinal e preparou um café simples. Olhou pela janela de seu modesto apartamento no subúrbio e viu o dia amanhecer sobre a cidade grande. Às 6h30, já estava no ponto de ônibus. 2 conduções até chegar ao bairro nobre onde trabalhava como faxineira no prestigioso edifício Itaim Tower, um prédio comercial de 20 andares que abrigava escritórios de empresas milionárias. Dona Margarida era responsável pela limpeza do 15º andar, onde funcionava a sede da empresa de investimentos Montenegro e Associados. Era uma mulher negra, de cabelos brancos sempre presos em um coque impecável, rosto marcado pelas experiências da vida, mas com olhos que ainda brilhavam com dignidade e doçura. Usava seu uniforme azul marinho com orgulho, mantinha-o sempre limpo e passado. Para ela, todo trabalho honesto merecia ser feito com excelência. Naquela manhã de quinta-feira, Dona Margarida chegou ao edifício pontualmente às 7h30. Cumprimentou o porteiro, seu Joaquim, com seu sorriso gentil de sempre. Bom dia, seu Joaquim. Como está a família? Bom dia, Dona Margarida. Tudo bem, graças a Deus. A senhora sempre tão animada. Ela sorriu e seguiu para o elevador de serviço. Ao chegar no 15º andar, guardou sua bolsa no pequeno armário do depósito de limpeza, vestiu suas luvas de borracha e começou o trabalho. Primeiro, esvaziava as lixeiras, depois passava pano nos móveis, limpava os vidros e, por último, lavava o chão. Dona Margarida conhecia cada canto daquele andar. Sabia onde o sol batia primeiro pela manhã, qual sala acumulava mais poeira, qual banheiro precisava de atenção especial. Trabalhava em silêncio, quase invisível para os executivos que começavam a chegar por volta das 8h30. Mas havia uma pessoa que não a tratava como invisível. Pelo contrário. Ricardo Montenegro Filho tinha 35 anos e era o vice-presidente da empresa fundada por seu pai. Alto, de cabelos escuros sempre impecavelmente penteados, usava ternos italianos que custavam mais do que Dona Margarida ganhava em 6 meses. Formado em administração em uma universidade americana, Ricardo crescerá em berço de ouro e nunca precisará lutar por nada na vida. E ele fazia questão de que todos soubessem disso. Desde que assumirá o cargo, 3 anos atrás, Ricardo tinha prazer em humilhar os funcionários que considerava inferiores. E Dona Margarida, para ele, era o alvo perfeito. Naquela manhã, por volta das 9 horas, Dona Margarida limpava o corredor principal quando ouviu a voz arrogante. Ei, você aí! Faxineira! Ela se virou e viu Ricardo Montenegro caminhando em sua direção, com seu andar prepotente e um sorriso de escárnio no rosto. Atrás dele, vinham 2 clientes importantes que ele estava acompanhando pelo escritório. Bom dia, senhor Montenegro, disse Dona Margarida, respeitosamente. Nada de bom dia. Você não viu que está deixando marcas no chão? Que tipo de limpeza porqueira é essa? Dona Margarida olhou para o chão. Estava impecável, brilhando. Não havia marca alguma. Desculpe, senhor, mas não estou vendo nenhuma marca. Está me contradizendo? Ricardo elevou a voz, fazendo questão de que seus clientes ouvissem. Você acha que sabe mais do que eu? Uma faxineira analfabeta querendo me ensinar? As bochechas de Dona Margarida coraram, mas ela manteve a compostura. Eu não sou analfabeta, senhor. E faço meu trabalho com dedicação. Ricardo deu uma risada cruel. Ah, não é? Então me diga, onde você estudou? Na universidade da esquina? Ele se virou para os clientes. Vejam só, a faxineira tem diploma. Os 2 homens que o acompanhavam pareceram desconfortáveis com a cena,
mas não disseram nada. Dona Margarida sentiu os olhos arderem, mas não deixou que as lágrimas caíssem. Tinha passado por coisas piores na vida. Respirou fundo e disse, com voz calma: com licença, senhor Montenegro. Vou verificar novamente a limpeza. Mas Ricardo não havia terminado. Espere aí. Já que você é tão dedicada, quero que limpe minha sala agora. E faça direito dessa vez. Estou cansado de ver poeira nos meus móveis. Será que é tão difícil para alguém como você entender que móveis caros precisam de cuidados especiais? Sim, senhor, respondeu Dona Margarida, juntando seus materiais de limpeza. E outra coisa, Ricardo continuou, cruzando os braços. Da próxima vez que eu falar com você, abaixe a cabeça. Gente como você precisa aprender seu lugar. Aquilo foi demais. Vários funcionários haviam parado para assistir à humilhação pública. Alguns desviavam o olhar, envergonhados. Outros sussurravam entre si. Mas ninguém teve coragem de enfrentar o filho do dono. Dona Margarida olhou diretamente nos olhos de Ricardo Montenegro. Senhor, eu respeito todos nesta empresa, do porteiro ao presidente. Faço meu trabalho com honra e dignidade. Não abaixo minha cabeça para ninguém, exceto em minhas orações. O sorriso de Ricardo desapareceu. Ninguém nunca havia lhe respondido daquela forma. Como ousa me desafiar? Você está despedida. Pegue suas coisas e saia imediatamente. O senhor não tem autoridade para me demitir, disse Dona Margarida, calmamente. Sou contratada pela empresa de limpeza terceirizada. Apenas o supervisor pode me dispensar. Ricardo ficou vermelho de raiva. Então vou ligar para seu supervisor agora mesmo e exigir que te demitam. Você não passa de uma velha inútil que deveria estar em casa, e não atrapalhando pessoas importantes. Dessa vez, uma lágrima escapou dos olhos de Dona Margarida. Mas ainda assim, manteve sua postura ereta. Recolheu seus materiais em silêncio e se dirigiu ao depósito de limpeza. No pequeno cômodo, sozinha, ela finalmente permitiu que as lágrimas caíssem. Não pelas palavras cruéis, ela já havia enfrentado preconceito a vida toda, mas pela injustiça de tudo aquilo. Trabalhava duro, sempre fora honesta, tratava todos com respeito. Porque alguns se achavam no direito de pisotear os outros. Ela se lembrou de sua mãe, Dona Benedita, que também fora faxineira e sempre lhe dizia: minha filha, nunca se envergonhe de trabalho honesto. Deus vê tudo, e no fim, a justiça prevalece. Dona Margarida enxugou as lágrimas, lavou o rosto e voltou ao trabalho. Não ia dar a Ricardo Montenegro a satisfação de vê-la derrotada. Enquanto isso, na sala de Ricardo, ele estava ao telefone com o supervisor da empresa de limpeza. Quero aquela faxineira velha fora daqui. Imediatamente. Se ela voltar amanhã, cancelo o contrato com vocês. Entendeu? O supervisor, precisando do grande contrato, não teve escolha a não ser concordar. Mas o que Ricardo Montenegro não sabia era que seus gritos haviam sido ouvidos por alguém muito importante. Seu pai, Ricardo Montenegro Sênior, 72 anos, fundador da empresa, estava visitando o escritório naquela manhã. Ele havia chegado mais cedo, sem avisar, como gostava de fazer. E tinha ouvido tudo de seu escritório no canto do corredor. O velho Montenegro era um homem de origem humilde. Começara a vida vendendo jornais nas ruas, estudará à noite, trabalhará como office boy que limpava os próprios sapatos todas as manhãs. Construíra seu império com muito suor e sacrifício. E nunca, jamais, esquecera de onde viera. Ele conhecia Dona Margarida. Sabia que ela era viúva, que criará 3 filhos sozinha, que nunca faltara um dia de trabalho em 15 anos. Sabia porque fazia questão de conhecer todos os funcionários, mesmo os terceirizados. Ricardo Montenegro Sênior caminhou lentamente até a sala de seu filho. Sua bengala de madeira nobre batia no chão com autoridade a cada passo. Apesar da idade, ainda era imponente, alto, de ombros largos, cabelos completamente brancos, mas olhos penetrantes que não perdoavam desonestidade ou crueldade. Ele abriu a porta sem bater. Ricardo Filho estava sentado em sua poltrona de couro,
sorrindo satisfeito após ter conseguido a demissão de Dona Margarida. Ao ver o pai, levantou-se rapidamente. Pai, não sabia que o senhor estava aqui hoje. Que surpresa! Sente-se, disse o velho Montenegro, com voz grave. Ricardo obedeceu, percebendo pelo tom que algo estava errado. Acabei de presenciar uma cena lamentável, começou o pai. Vi você humilhar publicamente uma funcionária. Uma senhora de idade, trabalhadora honesta. Ricardo tentou se defender. Pai, ela estava fazendo um trabalho porco, deixando o escritório sujo. Eu apenas. Não me interrompa. Trovejou o velho. Visitei este andar antes de você chegar. Está impecável. A única coisa suja aqui é seu caráter. Mas pai, ela é apenas uma faxineira. Apenas uma faxineira? Os olhos do velho Montenegro brilharam de indignação. Você se esqueceu de onde vim? Se esqueceu que sua avó, minha mãe, trabalhou como lavadeira a vida inteira para me dar oportunidades? Ricardo empalideceu. Raramente via o pai tão furioso. Desculpe, não foi minha intenção. Sua intenção foi exatamente humilhar aquela mulher. Eu ouvi cada palavra. Ouvi você mandar ela baixar a cabeça, chamá-la de velha inútil, de analfabeta. O velho Montenegro aproximou-se da mesa do filho, apoiando-se na bengala. Vou lhe contar uma história, Ricardo. Uma história que nunca contei porque achei que você havia aprendido valores em casa. Mas vejo que estava enganado. Ele se sentou na cadeira em frente à mesa. Quando eu tinha 16 anos, consegui meu primeiro emprego em um escritório. Era office boy. Num dia de chuva, molhei o documento importante de um cliente. Foi um acidente, mas o chefe me humilhou na frente de todos, me chamou de burro, de incompetente. Disse que eu nunca seria nada na vida. Ricardo ouvia em silêncio. Sabe quem me defendeu naquele dia? A faxineira. Uma senhora negra, de uns 50 anos, chamada Dona Conceição. Ela olhou para meu chefe e disse: o menino cometeu um erro, mas tem caráter. O senhor, com todo o seu dinheiro, não tem. Ela foi demitida na hora. O velho Montenegro limpou a garganta, emocionado com a lembrança. Dona Conceição mudou minha vida. Antes de ir embora, me deu um conselho: menino, você vai crescer na vida. Mas nunca se esqueça que caráter não tem preço. Respeite todos, especialmente os que o mundo desrespeita. E sabe o que fiz? Ricardo balançou a cabeça. Continuei trabalhando, estudei, cresci. 30 anos depois, quando já tinha minha própria empresa, procurei Dona Conceição. Ela estava doente, sem recursos. Paguei todo o seu tratamento, garanti que vivesse seus últimos anos com dignidade e conforto. Lágrimas corriam pelo rosto do velho empresário. E você, meu filho, com todas as oportunidades que te dei, com toda a educação que recebeu, tem coragem de humilhar uma trabalhadora honesta? De pisar em quem está apenas fazendo o seu trabalho? Pai, eu não pensei. Exatamente. Você não pensou. Porque nasceu em berço de ouro e nunca soube o que é lutar, suar, ser desrespeitado. O velho Montenegro levantou-se. Vou lhe dar uma lição, Ricardo. A partir de hoje, você está suspenso de suas funções por tempo indeterminado. Sem salário. O quê? Mas pai. E mais. Você vai passar os próximos 3 meses trabalhando como auxiliar de limpeza neste edifício. Vai aprender na prática o que é humildade. Ricardo ficou de pé, incrédulo. Isso é ridículo. Sou o vice-presidente. Tenho diploma. Tenho. Você não tem respeito. Não tem compaixão. Não tem o mínimo necessário para liderar pessoas. O velho Montenegro caminhou até a porta, mas antes de sair, virou-se uma última vez. Se recusar, está fora da empresa definitivamente. E do testamento também. Você decide. Tem 5 minutos. A porta se fechou, deixando Ricardo em choque. Ele olhou ao redor de sua luxuosa sala, os móveis importados, os diplomas na parede, a vista privilegiada da cidade. Tudo poderia desaparecer. Seu orgulho gritava para ele recusar, mandar o velho para o inferno,
provar que podia vencer sozinho. Mas a realidade era cruel. Ele nunca havia trabalhado verdadeiramente na vida. Tudo o que tinha era pela empresa do pai. Sem isso, era nada. 5 minutos depois, Ricardo bateu na porta do escritório de seu pai. Está bem. Eu aceito. O velho Montenegro assentiu. Amanhã, 6 da manhã, você se apresenta a Dona Valdirene, supervisora de limpeza do edifício. Vai usar uniforme, vai limpar banheiros, vai fazer tudo o que ela mandar. E se eu souber que tratou alguém com desrespeito, você está fora definitivamente. Ricardo saiu da sala do pai humilhado, mas também com raiva. Em sua mente, a culpada de tudo era a Dona Margarida. Se ela tivesse ficado quieta, nada disso teria acontecido. Enquanto isso, Dona Margarida havia terminado seu turno e estava voltando para casa. No ônibus lotado, refletia sobre o acontecido. Sabia que provavelmente perderia o emprego. Aos 68 anos, seria difícil encontrar outro. Mas não se arrependia de ter mantido sua dignidade. Sua mãe estaria orgulhosa. Ao chegar em casa, foi recebida por sua neta, Laura, de 15 anos, que morava com ela desde que os pais morreram em um acidente de carro 5 anos atrás. Vó, você está bem? Parece triste. Dona Margarida forçou um sorriso. Estou bem, minha flor. Só um dia difícil no trabalho. Conta pra mim, vó. Sempre me diz que conversar ajuda. Então Dona Margarida contou tudo, a humilhação pública, as palavras cruéis, a ameaça de demissão. Laura ficou indignada. Que homem horrível! Vó, a senhora devia processar ele. Ah, minha filha, essas coisas são complicadas. Gente como ele tem advogados caros. Gente como eu só tem. Tem o quê, vó? Dona Margarida sorriu, desta vez genuinamente. Tem fé. Tem dignidade. E isso ninguém tira de mim. Ela abraçou a neta com força. Sabe, Laura, tem uma coisa que aprendi nesta vida. Não importa quanto dinheiro você tem ou que cargo ocupa. O que importa é como você trata as pessoas. Esse homem pode ter tudo, mas é pobre de alma. A senhora é sábia, vó. Não sou sábia, criança. Só sou velha o suficiente para saber que a vida dá voltas. Naquela noite, Dona Margarida mal conseguiu dormir. Preocupava-se com as contas, com Laura, com o futuro incerto. Mas ao mesmo tempo, sentia uma paz estranha. Tinha feito o certo. Na manhã seguinte, sexta-feira, ela recebeu a ligação que esperava. O supervisor da empresa de limpeza confirmou que ela estava demitida, sem direito a aviso prévio. O motivo alegado: desempenho insatisfatório. Dona Margarida agradeceu educadamente e desligou. Depois permitiu-se chorar um pouco. Mas não por muito tempo. Tinha contas a pagar e uma neta para criar. Precisava se recompor e começar a procurar outro emprego. Enquanto isso, no edifício Itaim Tower, Ricardo Montenegro Filho estava vivendo seu pior pesadelo. Às 6 da manhã, ele se apresentou usando um uniforme de auxiliar de limpeza. Dona Valdirene, uma mulher negra de uns 50 anos, forte e decidida, olhou para ele de cima a baixo. Então você é o novo. O seu Montenegro Sênior me explicou tudo. Vou deixar claro uma coisa. Aqui, não me importa se você é filho do dono ou filho do rei. Vai trabalhar como todos os outros. Entendeu? Ricardo resmungou uma resposta. Não ouvi. Fale mais alto. Sim, senhora, disse Ricardo, engasgando nas palavras. Ótimo. Agora pegue esse balde, esse esfregão e vá limpar o banheiro do segundo andar. E quero brilhando. Ricardo nunca havia limpado um banheiro na vida. Olhou para os vasos sanitários com nojo, para os mictórios, para o chão molhado. Colocou as luvas de borracha com repugnância e começou. Era humilhante. Degradante. E pior ainda quando funcionários do prédio entravam e o reconheciam. Seu Ricardo, é você mesmo. O que está fazendo? Ele não respondia, fingia não ouvir, mas as bochechas queimavam de vergonha. Durante a primeira semana, Ricardo pensou em desistir 1000 vezes. As costas doíam, as mãos ficaram ásperas,
O orgulho estava em frangalhos. Mas o que mais doía era a indiferença das pessoas. Ele, que sempre fora tratado com reverência e bajulação, agora era praticamente invisível. As pessoas passavam por ele sem olhar, sem cumprimentar. Ele era só mais um funcionário da limpeza. Uma manhã, enquanto limpava o corredor do 10º andar, uma executiva esbarrou nele, fazendo seu balde tombar e derramar água suja por todo lado. Ei, mais atenção! Ela gritou. Mas a senhora que esbarrou em mim, protestou Ricardo. Está me respondendo? Vou falar com seu supervisor. E ela foi, deixando Ricardo ali, molhado e furioso, tendo que limpar tudo de novo. Foi quando ele teve um lampejo de memória. Era exatamente assim que ele tratava as pessoas. Pior até. E pela primeira vez em sua vida, Ricardo sentiu algo novo: empatia. Enquanto isso, Dona Margarida estava tendo dificuldades para encontrar emprego. Sua idade era um obstáculo constante. Empresas queriam gente jovem, dinâmica. Ninguém queria dar chance a uma senhora de quase 70 anos. O dinheiro da rescisão estava acabando. As contas atrasando. E o pior, Laura precisava de material escolar novo para o 2º semestre. Uma tarde, Dona Margarida estava sentada em sua pequena sala, olhando as contas sobre a mesa, quando Laura chegou da escola. Vó, trouxe uma notícia. Boa ou ruim, minha flor? Boa. A escola está precisando de uma auxiliar de serviços gerais. Falei com a diretora sobre a senhora. Ela quer que vá lá segunda-feira. Dona Margarida se levantou e abraçou a neta, com lágrimas nos olhos. Você é minha bênção, menina. Na segunda-feira, ela foi à escola, uma instituição pública de ensino médio no bairro. A diretora, Dona Célia, uma mulher de uns 50 anos, de sorriso gentil, a recebeu calorosamente. Dona Margarida, sua neta falou muito bem da senhora. Estamos precisando urgentemente de alguém. O salário não é muito, mas... Aceito, disse Dona Margarida, antes mesmo de saber o valor. E assim ela recomeçou. O trabalho na escola era diferente. Lidava com adolescentes barulhentos, sujeira constante, menos glamour que o edifício comercial. Mas era honesto, e ela era tratada com respeito. Os alunos gostavam dela. Dona Margarida sempre tinha um sorriso, uma palavra de incentivo, às vezes até uns docinhos que fazia em casa para compartilhar na hora do intervalo. Dona Margarida, a senhora é tipo minha avó, disse um aluno certo dia. E você é tipo meu neto, ela respondeu, com carinho genuíno. Mas ela não esquecia o que havia passado. A injustiça ainda doía. Não pelos dias difíceis que enfrentará depois, mas pelo princípio. Pessoas não podiam tratar outras daquela forma. 1 mês e meio havia se passado. Ricardo Montenegro Filho estava irreconhecível. Emagrecera, os músculos dos braços estavam mais definidos pelo trabalho físico, as mãos calejadas. E algo mais profundo havia mudado. Ele começou a conversar com os outros funcionários da limpeza. Ouviu histórias de vida incríveis, gente que acordava às 4 da manhã para trabalhar, que sustentava famílias inteiras com salário mínimo, que estudava à noite sonhando com dias melhores. Seu Ademir, um senhor de 60 anos que limpava os banheiros havia 15 anos, lhe disse um dia: Sabe, rapaz, esse trabalho não é glamouroso. Mas é honesto. E tem dignidade nisso. Ricardo ouviu aquelas palavras e elas ecoaram em sua mente. Uma tarde, enquanto Ricardo limpava o 15º andar, justamente onde havia humilhado Dona Margarida, ele encontrou uma carteira esquecida debaixo de uma mesa. Abriu e viu vários cartões de crédito, documentos e mais de R$ 2.000 em dinheiro. O velho Ricardo teria embolsado o dinheiro sem pensar 2 vezes, ou usado a oportunidade para ganhar favores. Mas algo nele havia mudado. Ele levou a carteira imediatamente à recepção. Encontrei isso no 15º andar. É de algum dos executivos. A recepcionista, surpresa, agradeceu. Nossa, que honestidade! Vou procurar o dono. Quando o dono da carteira, um dos diretores da Montenegro e Associados, descobriu quem havia devolvido, ficou impressionado. Ele sabia quem Ricardo era,
sabia da punição que o rapaz estava cumprindo. Rapaz, você podia ter ficado com o dinheiro. Ninguém saberia. Eu saberia, respondeu Ricardo, simplesmente. A notícia correu pelo prédio. O filho do dono, trabalhando como faxineiro, sendo honesto, trabalhando duro. As pessoas começaram a vê-lo com outros olhos. E Ricardo começou a se ver com outros olhos também. Uma noite, sozinho em seu apartamento, ele se mudará da mansão da família, querendo provar que podia se sustentar. Ricardo pensou em Dona Margarida. Lembrou das palavras cruéis que dissera, da humilhação pública. E sentiu vergonha. Vergonha profunda e genuína. No dia seguinte, procurou Dona Valdirene. A senhora sabe onde posso encontrar Dona Margarida? A faxineira que trabalhava aqui antes. Dona Valdirene o olhou desconfiada. Por que quer saber? Preciso pedir desculpas. De verdade. Dona Valdirene estudou o rosto do rapaz e viu sinceridade ali. Não sei onde ela está agora. Mas posso tentar descobrir. Levou uma semana, mas Dona Valdirene conseguiu a informação. Dona Margarida estava trabalhando na escola estadual Professor Anísio Teixeira. No sábado seguinte, Ricardo foi até lá. A escola estava aberta para um evento comunitário. Ele viu Dona Margarida no pátio, servindo suco para as crianças, sorrindo, conversando animadamente. Ricardo ficou parado, observando. Ela tinha todo motivo para estar amargurada, revoltada. Mas ali estava ela, irradiando gentileza. Ele juntou coragem e se aproximou. Dona Margarida. Ela se virou e, ao reconhecê-lo, seu sorriso desapareceu. Mas não disse nada, apenas esperou. Eu vim pedir desculpas. As palavras saíram com dificuldade. Pelo que fiz. Pelo que disse. Foi imperdoável. Dona Margarida o olhou em silêncio por um longo momento. O que mudou? Ela perguntou, finalmente. Eu mudei. Meu pai me fez trabalhar como auxiliar de limpeza nos últimos 2 meses. Aprendi o que é trabalhar de verdade. Aprendi o que a senhora e tantos outros passam todos os dias. E aprendi que eu estava errado. Muito errado. Está me dizendo que precisou viver minha vida para ter empatia? Ricardo abaixou a cabeça. Sim. E isso me enche de vergonha. Deveria ter sido melhor desde o começo. Dona Margarida suspirou. Aceito suas desculpas. Mas não por você. Por mim. Porque guardar mágoa só me machuca. Mas saiba de uma coisa, jovem, respeito não se aprende em 2 meses de trabalho. É algo que se carrega no coração. Eu sei. Mas prometo que vou tentar ser melhor. Prometo. Ele estendeu a mão. Dona Margarida olhou para ela, hesitou, mas finalmente apertou. Só promessa não basta. Ações é que mostram quem somos. Então vou provar com ações. Ricardo se afastou, mas antes de sair, virou-se uma última vez. A senhora está trabalhando aqui agora? Sim. E estou feliz aqui. Fico feliz por isso. De verdade. Passaram-se mais 2 semanas. Ricardo completou seus 3 meses de punição e seu pai o chamou para uma conversa. E então, aprendeu alguma coisa. Aprendi que fui um idiota a vida toda, pai. Aprendi que pessoas não são descartáveis. Aprendi que respeito é a moeda mais valiosa que existe. O velho Montenegro sorriu pela primeira vez em meses. Você pode voltar a trabalhar na empresa. Mas não como vice-presidente. Vai começar de baixo, como assistente. Vai aprender cada departamento, cada função. E só vai subir quando merecer. Ricardo assentiu. Obrigado, pai, pela lição. E desculpe ter decepcionado o senhor. Os dois se abraçaram, algo que não faziam há anos. Ricardo voltou à empresa, mas era um homem diferente. Cumprimentava todos os funcionários, da recepção à diretoria. Conhecia os seguranças pelo nome, conversava com o pessoal da limpeza, da cantina. E aprendia. Aprendia sobre cada área do negócio, não apenas a teoria que estudará na universidade, mas a prática, o dia a dia, os desafios reais. Os funcionários, inicialmente desconfiados,
começaram a respeitá-lo. Não pelo sobrenome, mas por quem ele estava se tornando. 3 meses depois de voltar, Ricardo teve uma ideia. Procurou seu pai. Pai, quero propor algo. Um programa de bolsas de estudo e capacitação profissional para funcionários terceirizados do edifício. Limpeza, segurança, todos. Vamos pagar cursos, dar oportunidade de crescimento. O velho Montenegro olhou para o filho com orgulho. Agora sim você está pensando como um verdadeiro líder. Vamos fazer isso. E assim nasceu o programa Dignidade Montenegro. Oferecia bolsas de estudo, cursos profissionalizantes, apoio psicológico e até creche para filhos de funcionários. A notícia correu pela cidade. Jornais publicaram matérias sobre a iniciativa. Outras empresas começaram a seguir o exemplo. Mas para Ricardo, tudo aquilo tinha um rosto, o rosto de Dona Margarida. 6 meses depois de seu pedido de desculpas na escola, Ricardo voltou lá. Procurou Dona Margarida e encontrou-a no pátio, como sempre, cercada de alunos. Dona Margarida, posso falar com a senhora? Ela se aproximou, curiosa. O que precisa, jovem? Quero lhe fazer uma proposta. A Montenegro e Associados está criando um programa de responsabilidade social. Precisamos de alguém para coordenar, alguém que entenda de verdade as necessidades das pessoas, que tenha vivido essas dificuldades. E por que está me contando isso? Porque quero que seja você. Salário 3 vezes maior do que ganha aqui, benefícios completos, e autonomia total para decidir como ajudar as pessoas. Não é caridade. É reconhecimento de valor. Dona Margarida ficou em silêncio, processando. Por que eu confiaria em você? Por que eu mudei? E por que a senhora me ensinou algo que nenhuma universidade ensinou? Dignidade. Ela pensou por um longo momento. Preciso conversar com minha neta. E orar sobre isso. Te dou uma resposta semana que vem. Ricardo assentiu. Claro. Mas independente da sua decisão, quero lhe dar isto. Ele entregou um envelope. Dentro havia um cheque. É o equivalente a 1 ano de salário. Compensação pelos meses que ficou desempregada por minha culpa. Dona Margarida olhou para o cheque e seus olhos se encheram de lágrimas. Eu não quero sua pena. Não é pena. É justiça. É o mínimo que posso fazer. Se aceitar o emprego ou não, o dinheiro é seu. Você merece. Ela aceitou o envelope com mãos trêmulas. Obrigada. Isso vai mudar minha vida. Uma semana depois, Dona Margarida ligou para Ricardo. Aceito o emprego. Mas com uma condição. Qual? Quero que parte do programa inclua bolsas de estudo para trabalhadores mais velhos. Gente como eu, que nunca teve oportunidade de estudar direito. Nunca é tarde para aprender. Ricardo sorriu. Condição aceita. 2 meses depois, Dona Margarida começou seu novo trabalho. Tinha uma sala com seu nome na porta, uma equipe para ajudá-la, recursos para fazer diferença real na vida das pessoas. E ela fez diferença. Implementou programas de alfabetização para adultos, cursos profissionalizantes, apoio jurídico gratuito para questões trabalhistas, até um programa de microcrédito para quem queria abrir o próprio negócio. Os funcionários terceirizados do edifício não podiam acreditar. Pela primeira vez, alguém os via, os ouvia, os valorizava. Dona Valdirene, a supervisora de limpeza que havia treinado Ricardo, foi uma das primeiras a se beneficiar. Ela sempre sonhara em abrir uma lanchonete. Com o microcrédito e o curso de empreendedorismo, conseguiu. Seu Ademir, o senhor de 60 anos que limpava banheiros, se matriculou no curso de alfabetização. Aos 63 anos, aprendeu finalmente a ler e escrever fluentemente. Nunca pensei que veria este dia, ele disse a Dona Margarida, com lágrimas nos olhos, segurando seu primeiro livro terminado. A senhora mudou minha vida. Você mudou sua própria vida, seu Ademir. Eu só abri uma porta. Você teve coragem de passar por ela. As histórias se multiplicavam. E cada uma aquecia o coração de Dona Margarida. Mas a maior transformação ela via em Ricardo. Ele não era mais o jovem arrogante de antes. Trabalhava duro,
tratava todos com respeito genuíno, e estava verdadeiramente comprometido em fazer a diferença. Um ano após o início do programa, a Montenegro e Associados estava nas capas de revistas de negócios, não apenas pelos lucros, que haviam aumentado, funcionários felizes trabalhavam melhor, mas pela responsabilidade social. Ricardo foi convidado para dar palestras sobre liderança e empatia em universidades. E sempre contava a mesma história, a história de uma faxineira que lhe ensinou mais sobre gestão de pessoas do que qualquer MBA. Eu tinha tudo, ele dizia aos jovens estudantes. Dinheiro, educação, posição. Mas não tinha caráter. Não tinha empatia. Foi preciso uma mulher corajosa, uma mulher que manteve sua dignidade mesmo quando eu tentei tirar isso dela, para me mostrar o que realmente importa. Numa dessas palestras, na mesma universidade americana onde Ricardo estudará, o auditório estava lotado. No meio da plateia, sem que ele soubesse, estava Dona Margarida. Ricardo havia lhe dado o convite, mas ela não confirmara a presença, então ele achou que ela não viria. Quando terminou sua fala, abriu para perguntas. Uma mão se levantou lá atrás. Pode falar, disse Ricardo. Dona Margarida se levantou, e quando Ricardo a viu, seu rosto se iluminou. Minha pergunta é, o que você diria para aquele jovem de 1 ano e meio atrás, se pudesse voltar no tempo? Ricardo pensou cuidadosamente antes de responder. Eu diria, Ricardo, você acha que é superior aos outros porque tem dinheiro e diploma. Mas está errado. Você é inferior à maioria das pessoas ao seu redor, porque elas têm algo que você não tem, humanidade. Acorde antes que seja tarde demais. A plateia aplaudiu. Dona Margarida sorriu e se sentou. Após a palestra, os dois conversaram nos corredores da universidade. Obrigado por vir, disse Ricardo. Não perderia por nada. Você mudou mesmo, jovem. Não sou mais tão jovem assim. 37 anos agora. Para mim, aos 70, você ainda é uma criança. Eles riram juntos. Sabe, Dona Margarida, aquele dia que a humilhei foi o pior dia da minha vida. Mas também foi o melhor. Como assim? Porque foi o dia em que comecei a morrer como a pessoa horrível que eu era. E comecei a nascer como a pessoa que eu deveria ser. Mais 6 meses se passaram. O programa Dignidade Montenegro estava em seu 2º ano, mais forte do que nunca. Já havia ajudado mais de 200 famílias diretamente. Numa tarde de sexta-feira, Ricardo recebeu uma ligação inesperada. Era de um hospital. Senhor Montenegro, seu pai teve um mal súbito. Pode vir imediatamente. Ricardo correu para o hospital. Encontrou o pai na UTI, estável, mas fragilizado. O médico explicou que foi um AVC leve, mas aos 74 anos, qualquer coisa era preocupante. Pai, você vai ficar bem, disse Ricardo, segurando a mão do velho. Eu sei, meu filho. Mas quero te dizer uma coisa, enquanto ainda tenho forças. Não fale assim. Me escute. Eu estava errado sobre você. Achei que nunca seria homem de verdade. Mas você provou que eu estava errado. Estou orgulhoso do homem que você se tornou. Lágrimas correram pelo rosto de Ricardo. Foi o Senhor que me ensinou, pai. Com aquela lição dura, mas necessária. Não fui só eu. Foi ela. A Dona Margarida. Ela que te ensinou o que eu deveria ter ensinado desde o começo. O velho Montenegro recuperou-se, mas o susto fez Ricardo pensar sobre sucessão. Seu pai não viveria para sempre. Uma semana depois, em reunião do conselho da empresa, Ricardo fez uma proposta ousada. Quero criar um conselho consultivo permanente composto por funcionários de todos os níveis. Não apenas executivos. Quero limpeza, segurança, recepção, todos representados nas decisões importantes da empresa. Alguns conselheiros mais tradicionais se opuseram. Isso é absurdo. Essas pessoas não têm formação para opinar sobre estratégia empresarial. Essas pessoas, respondeu Ricardo, firmemente, são as que realmente fazem esta empresa funcionar. E têm insights que nós, em nossas salas com ar-condicionado, nunca teríamos. O velho Montenegro, presente na reunião, bateu a bengala no chão.
A proposta está aprovada. Quem não concordar, sabe onde fica a porta. Ninguém saiu. Dona Margarida foi convidada a fazer parte deste conselho. Inicialmente hesitou. Não sei nada sobre negócios. Mas sabe sobre pessoas, argumentou Ricardo. E no fim, todo negócio é sobre pessoas. Na primeira reunião do novo conselho, os executivos ficaram surpresos. Os funcionários comuns tinham ideias brilhantes sobre como economizar recursos, melhorar processos, aumentar satisfação de clientes. Seu João, o porteiro, sugeriu um sistema de feedback direto dos clientes que entram no prédio. Foi implementado e trouxe insights valiosos. Dona Cláudia, da limpeza, sugeriu produtos ecológicos mais baratos e mais eficientes. Economia de 30% no orçamento de limpeza. E Dona Margarida propôs algo revolucionário, uma creche dentro do próprio edifício para filhos de todos os funcionários, terceirizados ou não. Quantas mães chegam atrasadas porque o filho ficou doente? Quantos pais trabalham preocupados, sem saber se o filho está bem? Vamos resolver isso. A proposta foi aprovada. 6 meses depois, a creche Montenegro abriu suas portas. Era linda, bem equipada, com educadores qualificados. E gratuita para todos os funcionários. No dia da inauguração, Ricardo fez questão de que Dona Margarida cortasse a fita. Sem você, nada disso existiria, ele disse. Sem você ter tido coragem de mudar, nada disso existiria, ela respondeu. A imprensa estava lá. Jornalistas queriam saber a história por trás daquela empresa tão diferente. Ricardo contou tudo. Sem esconder nada. Contou sobre sua arrogância, sobre a humilhação que infligiu a Dona Margarida, sobre a lição que o pai lhe deu, sobre a transformação. Não sou o herói desta história, ele concluiu. Sou o vilão que aprendeu a ser melhor. A heroína é ela. Dona Margarida. Uma mulher que manteve sua dignidade quando eu tentei tirar isso dela. Uma mulher que me perdoou quando eu não merecia perdão. Uma mulher que me ensinou que caráter não tem preço. A história viralizou. Jornais, revistas, programas de TV queriam entrevistar Dona Margarida. Mas ela recusava a maioria. Não fiz nada de especial, dizia. Só mantive minha dignidade. Isso deveria ser normal, não notícia. Mas acabou aceitando dar uma entrevista para um programa popular de televisão. Queriam saber como ela conseguiu perdoar. Perdoei porque guardar rancor só me machucaria, explicou ela, com sua sabedoria simples. E porque vi que ele mudou de verdade. Muita gente pede desculpas com a boca, mas continua igual. Ele pediu desculpas com ações. A senhora não ficou com raiva? Perguntou a entrevistadora. Fiquei. Chorei muito. Mas raiva passa. O que fica é quem você escolhe ser depois. Escolhi ser alguém que perdoa e segue em frente. E a humilhação? Como superou? Dona Margarida pensou por um momento. Sabe, moça, na vida a gente passa por muitas humilhações. Eu sou mulher, negra, pobre, idosa. Já fui humilhada de todas as formas possíveis. Mas aprendi uma coisa: ninguém pode me humilhar se eu souber meu valor. Aquele homem tentou me diminuir, mas não conseguiu. Porque eu sei quem eu sou. As palavras de Dona Margarida tocaram milhões de pessoas. Cartas chegavam de todo o país, de gente agradecendo por ter inspirado coragem, dignidade, perdão. Uma carta em especial chegou de uma jovem de 20 anos. Dona Margarida, trabalho como garçonete e sofro humilhações diárias de clientes que se acham superiores. Sua história me deu forças para não desistir, para manter minha cabeça erguida. A senhora é minha heroína. Dona Margarida respondeu pessoalmente. Querida, você é mais forte do que imagina. Seu trabalho é honesto e digno. Não deixe ninguém dizer o contrário. E lembre-se, quem humilha os outros é porque é pequeno por dentro. Você é gigante. Com carinho, Margarida. 2 anos após o início da transformação, a Montenegro e Associados era uma empresa completamente diferente. Os lucros haviam triplicado, cliente gosta de fazer negócio com empresas éticas,
A rotatividade de funcionários era quase zero, pessoas felizes não saem, e a reputação da empresa era impecável. Ricardo, agora com 39 anos, havia assumido oficialmente a presidência. Seu pai, aposentado mas ainda atuante no conselho, via com orgulho o legado em boas mãos. E Dona Margarida? Ela continuava trabalhando, mas agora com 72 anos, havia decidido reduzir o ritmo. Trabalhava meio período, dedicando o resto do tempo para projetos voluntários em comunidades carentes. Sua neta Laura estava na universidade, cursando serviço social, inspirada pela avó. E Dona Margarida finalmente conseguirá algo que sempre sonhou: tirar o diploma do ensino médio, através do EJA, Educação de Jovens e Adultos. No dia da formatura, aos 72 anos, ela subiu ao palco para receber o diploma. A plateia inteira se levantou para aplaudir. E na primeira fila estavam Ricardo e seu pai, aplaudindo com lágrimas nos olhos. Depois da cerimônia, Ricardo a abraçou. Parabéns, Dona Margarida. A senhora é uma inspiração. Obrigada, meu filho. E obrigada por ter me dado a oportunidade de provar que nunca é tarde para recomeçar. A senhora que me deu essa oportunidade. Eu é que agradeço. 6 meses depois, algo inesperado aconteceu. Dona Margarida recebeu um convite para falar na ONU, em um evento sobre dignidade do trabalho e direitos dos trabalhadores. Ela não queria ir inicialmente. Eu não sei falar para essas pessoas importantes. A senhora é mais importante do que qualquer um que estará lá, disse Ricardo. Vá, conte sua história. O mundo precisa ouvir. E ela foi para Nova York, pela primeira vez na vida. Laura foi com ela. No grande auditório da ONU, com delegados de dezenas de países, Dona Margarida, com seu português simples mas profundo, contou sua história. Passei a vida sendo invisível, ela disse, limpando os espaços onde pessoas importantes trabalhavam. Ninguém via meu rosto, ninguém sabia meu nome. Eu era só a faxineira. Um dia, um homem tentou me humilhar. Me chamou de ignorante, de velha inútil. Mandou que eu abaixasse a cabeça. E sabe o que eu fiz? Não abaixei. Porque minha mãe me ensinou que cabeça se abaixa para Deus, não para homem. A plateia estava em silêncio absoluto. Eu não sou especial. Sou só uma de milhões de trabalhadores no mundo que são tratados como se não tivessem valor. Mas todos nós temos valor. Todos nós temos dignidade. E dignidade não se compra, não se vende, não se tira. Está aqui, ela tocou o peito, no coração de cada um. Quando ela terminou, a plateia se levantou em ovação. Diplomatas experientes, acostumados a discursos elaborados, estavam emocionados com a simplicidade e verdade daquelas palavras. Depois do evento, vários países convidaram Dona Margarida para ajudar a desenvolver programas de valorização de trabalhadores. Ela se tornou consultora internacional em dignidade do trabalho. Mas nunca esqueceu de onde veio. Continuou morando em seu modesto apartamento no subúrbio. Continuou usando o transporte público. Continuou sendo a mesma Dona Margarida de sempre. Ricardo também continuava mudado. Nunca mais voltou a ser arrogante. Continuou tratando todos com respeito. E sempre que via alguém da limpeza, parava para conversar, para agradecer pelo trabalho. Um dia, 5 anos após a transformação inicial, Ricardo estava no elevador quando entrou uma nova funcionária da limpeza, jovem, parecendo nervosa. Bom dia, disse Ricardo, sorrindo. Bom dia, senhor, ela gaguejou. Primeiro dia? Sim. Estou muito nervosa. Não precisa estar. Este é um bom lugar para trabalhar. E seu trabalho é importante. Muito importante. Sem você, nada aqui funcionaria direito. Os olhos da moça se encheram de lágrimas. Obrigada, senhor. Ninguém nunca tinha me dito isso. Ricardo lembrou de Dona Margarida e sorriu. Pois deviam dizer sempre. Qual seu nome? Jéssica. Bem-vinda, Jéssica. Se precisar de qualquer coisa, pode me procurar. Meu nome é Ricardo. Quando ele saiu do elevador, Jéssica ficou ali, emocionada.
Depois soube que aquele homem gentil era o presidente da empresa. E decidiu que trabalharia ali pelo máximo de tempo possível. 10 anos se passaram desde aquela manhã fatídica em que Ricardo humilhou Dona Margarida. Era uma manhã de sábado ensolarada, e a Montenegro e Associados estava realizando um evento especial, a inauguração do Instituto Margarida Montenegro de Dignidade e Trabalho. Era um centro de formação profissional, com biblioteca, salas de aula, auditório, tudo gratuito para trabalhadores de baixa renda. O nome havia sido escolhido por Ricardo e aprovado unanimemente pelo conselho. Dona Margarida, agora com 78 anos, ainda lúcida e ativa, mas um pouco mais lenta, estava sentada na primeira fila. Ao seu lado, Laura, já formada e trabalhando como assistente social. E seus 3 filhos, que haviam vindo de suas cidades para a cerimônia. Ricardo, agora com 45 anos, alguns fios brancos aparecendo nos cabelos, subiu ao palco. Há 10 anos, ele começou. Eu era um homem arrogante, prepotente, que acreditava que seu valor estava em sua conta bancária e em seu sobrenome. Eu estava errado. Completamente errado. Hoje, inauguro este instituto em homenagem à mulher que me ensinou o verdadeiro significado de valor. Dona Margarida, por favor, venha aqui. Dona Margarida subiu ao palco com a ajuda de Laura. Ricardo continuou. Esta mulher, ele apontou para Dona Margarida, me ensinou mais sobre liderança, gestão e humanidade do que qualquer livro ou professor. Ela me ensinou que dignidade não tem preço. Que respeito não se impõe, se conquista. Que perdão é a maior força que existe. Ele se virou para ela diretamente. Dona Margarida, há 10 anos, no momento de crueldade que me envergonha até hoje, eu tentei roubar sua dignidade. Tentei fazer a senhora se sentir pequena, inferior. Falhei. Porque a senhora é gigante. E hoje, tento, humildemente, retribuir um pouco do que me deu. Ele entregou a ela uma placa simbólica e as chaves do instituto. Este lugar vai ajudar milhares de pessoas. Vai transformar vidas. Como a senhora transformou a minha. Dona Margarida pegou o microfone com mãos trêmulas. Eu não sei fazer discurso bonito, ela começou, com sua voz suave. Mas quero dizer algumas coisas. Primeiro, para você, Ricardo, eu te perdoei há muito tempo. E estou orgulhosa do homem que você se tornou. Você provou que as pessoas podem mudar. E isso é a coisa mais bonita do mundo. Ela olhou para a plateia, centenas de pessoas presentes. Para todos vocês, não importa qual seu trabalho, qual sua profissão, quanto dinheiro você tem. O que importa é como você trata as pessoas. Trate todos com respeito, com gentileza. Porque todos estamos lutando nossas próprias batalhas. Eu trabalhei como faxineira a maior parte da minha vida. E tenho orgulho disso. Orgulho de cada chão que lavei, cada janela que limpei. Porque trabalho honesto tem dignidade. Sempre tem. Lágrimas corriam por muitos rostos na plateia. E para os jovens aqui presentes, estudem, sim. Cresçam, sim. Mas nunca, nunca esqueçam de onde vieram. Nunca esqueçam que somos todos iguais. O que nos diferencia não é dinheiro ou posição, mas nosso caráter. Ela fez uma pausa, emocionada. Este instituto leva meu nome, mas é para todos vocês. Para cada trabalhador que já se sentiu invisível. Para cada pessoa que já foi humilhada. Para cada um que precisa de uma oportunidade. Vocês têm valor. Nunca esqueçam disso. A ovação foi ensurdecedora. Pessoas choravam abertamente. Ricardo abraçou Dona Margarida no palco, e por longos minutos ficaram assim, abraçados, enquanto a plateia aplaudia de pé. Após a cerimônia, enquanto as pessoas visitavam o instituto, Ricardo e Dona Margarida ficaram sozinhos no jardim externo. Sabe, disse Ricardo, às vezes penso no que teria acontecido se você não tivesse mantido sua dignidade naquele dia. Se você tivesse apenas abaixado a cabeça e ficado quieta. Eu não teria sido eu mesma. E você talvez nunca tivesse mudado. É verdade. Sua coragem mudou tudo. Não só para mim, mas para centenas de pessoas que se beneficiaram dos programas que criamos.
Dona Margarida sorriu. Às vezes, Deus coloca pessoas na nossa vida para nos ensinar. Outras vezes, Ele nos coloca na vida de alguém para que sejamos o ensinamento. Acho que fomos um para o outro um pouco dos dois. Concordo completamente. Eles ficaram em silêncio por um momento, observando crianças brincando no jardim, filhos de funcionários, alguns dos quais estudariam ali mesmo, no instituto, anos depois. Tem algo que nunca te contei, disse Dona Margarida, de repente. O quê? Naquele dia que você me humilhou, quando fui para o depósito de limpeza chorar, pensei em desistir. Pensei que não tinha mais forças. Mas sabe o que me fez continuar? Não. Minha neta. Pensei, se eu abaixar a cabeça agora, que exemplo dou para ela? Que lição ensino? Então me levantei e voltei ao trabalho. Por ela. E descobri que, ao lutar por ela, estava lutando por mim também. Ricardo segurou a mão da velha senhora. Laura está orgulhosa de você. Todos estamos. Eu sei. E estou orgulhosa de você também. Você se tornou o que seu pai sempre sonhou, não apenas um bom empresário, mas um bom homem. Tive bons professores. Ricardo sorriu. Meu pai. E você? Naquele momento, Laura se aproximou. Vó, tem gente querendo tirar foto com você. Dona Margarida riu. Quem diria, não é? A velha faxineira tirando foto com gente importante. Não, vó, disse Laura, com firmeza. São eles que estão tirando foto com gente importante. Com você. E era a verdade. Ao longo dos anos, Dona Margarida havia se tornado um símbolo. Símbolo de dignidade, de resiliência, de que nunca é tarde para recomeçar, de que o perdão transforma, de que caráter vale mais que qualquer riqueza. Sua história foi contada em livros, filmes, palestras. Mas ela continuava sendo a mesma pessoa humilde de sempre. Ainda fazia seus bolinhos para compartilhar, ainda parava para conversar com todo mundo, ainda acordava cedo para suas orações. 5 anos depois, aos 83 anos, Dona Margarida faleceu pacificamente, dormindo, cercada pela família. Seu funeral foi um evento nacional. Milhares de pessoas compareceram, desde o presidente do país até faxineiras que a viam como heroína. Ricardo fez questão de carregar o caixão. E em seu discurso, disse: Dona Margarida me salvou. Não com palavras bonitas ou conselhos elaborados, mas com sua simples existência, com sua dignidade inabalável, com sua capacidade de perdoar o imperdoável. Ela me mostrou que ser humano de verdade não tem nada a ver com dinheiro, posição ou poder. Tem a ver com como tratamos os outros, especialmente aqueles que não podem nos oferecer nada em troca. O mundo perdeu uma gigante hoje, mas seu legado continua. Em cada pessoa que aprende a valorizar o próximo. Em cada trabalhador que mantém a cabeça erguida. Em cada um de nós que tenta, todos os dias, ser um pouco melhor. Laura, agora com 30 anos, também falou. Minha avó me ensinou que dignidade é nossa posse mais valiosa. Que respeito próprio não depende de aprovação alheia. Que perdão liberta quem perdoa, não apenas quem é perdoado. Ela viveu 83 anos de uma vida extraordinariamente comum. Ou talvez, de uma vida comumente extraordinária. Porque no fim, o que a tornou especial não foi nada de excepcional que tenha feito, mas a forma consistente, diária, como escolheu viver, com amor, com dignidade, com fé. O Instituto Margarida Montenegro continuou crescendo. 10 anos após a morte de Dona Margarida, já havia ajudado mais de 50.000 pessoas a se qualificarem profissionalmente. Muitos se tornaram empresários, professores, profissionais de sucesso. E todos, absolutamente todos, aprendiam sobre a história da mulher que deu nome ao Instituto. A história de como uma faxineira enfrentou um rico arrogante, manteve sua dignidade, perdoou o imperdoável, e no processo, transformou não apenas uma vida, mas milhares. Ricardo Montenegro, agora presidente de uma das empresas mais respeitadas do país, nunca esqueceu. Até seus últimos dias, manteve uma foto de Dona Margarida em sua mesa. E sempre que precisava tomar uma decisão difícil, perguntava a si mesmo, o que Dona Margarida faria? E assim,
o legado continua. Porque no final, não importa quanto dinheiro você tenha, que carro dirija, em que bairro mora. O que importa é se você tratou as pessoas com respeito, se manteve sua dignidade, se teve coragem de perdoar, se foi capaz de mudar. Essas são as verdadeiras medidas de uma vida bem vivida. E essa é a história de como uma humilde faxineira ensinou ao mundo, e a um rico arrogante, o verdadeiro significado de grandeza. Fim. Não importa o trabalho que você faz. O que importa é a dignidade com que você o faz. Dona Margarida.